Bom, comecei essa palestra sobre um pouco sobre orientação a objeto, na verdade, sobre o que eu não precisei desaprender de orientação a objeto. Para começar, oi, eu sou a Raquel. Eu tenho uma maravilhosa ilha em Animal Crossing, 5 estrelas, inclusive, então muito boa. E também eu leio uns sci-fis, então se você joga Animal Crossing, um Switch, eu leio uns sci-fis, depois cola aí. Vamos ser amigos, vamos selar essa amizade marota. Bom, eu trabalho na Brain, Brain.co, inclusive a gente está com vaga, o site é exatamente esse, então estamos aí. A gente é uma empresa que a gente apresenta soluções para outras empresas, sendo soluções soluções de produtos e coisas complexas. Por exemplo, às vezes uma empresa chega para a gente e fala que está com uma ideia muito da hora de produto. E aí o que a gente faz é fazer todo um discovery junto com a empresa sobre o que poderia ser esse produto. A gente refina direitinho, a gente dá um Phoenix New, a gente desenvolve o começo do produto, a gente treina os desenvolvedores dessa empresa, porque muitas vezes elas não trabalham com Elixir, mas a gente geralmente trabalha, então a gente também evangeliza um pouco do Elixir entre as empresas. É bem da hora a ideia. E a gente está com vaga para front, back, engagement manager, que é pessoa de produto / gerente, assim. Então, se vocês quiserem trabalhar comigo, é remotinho, todo o Brasil, mas a gente, inclusive, tem um pessoal trabalhando da Europa. Então, quem quiser, temos vagas. E essa palestra é um pouco sobre a minha jornada em funcional e como é que eu fiz a transição de paradigma. Eu comecei com o livro da Sandi Metz, o Practical Object Oriented Design em Ruby. Eu vim de Ruby, eu tenho esse background, eu sou trabalhei bastante tempo com o Ruby, e aí eu estava pensando em melhorar minhas skills, minhas habilidades, e eu fiz, esse livro da Sandi Metz, as pessoas falam que é a Bíblia do Ruby, então eu vou ler, e aí eu vou abraçar todo esse conhecimento, e aí eu fui lendo, e esse livro é realmente muito bom. Ele ensina a orientação a objeto de uma forma muito clara, e só de ler eu já me achava tipo a melhor programadora do mundo. Eu fiz, só de ler esse livro eu nunca mais vou escrever uma linha de código errada na vida, o que é grande mentira. Mas ficou esse sentimento, assim, eu saí desse livro tipo muito empolgada. Eu estava assim terminando o livro quando apareceu a oportunidade de trabalhar com Elixir. A Brain não se importou que eu não sabia trabalhar com Elixir, me contratou mesmo assim, e aí eu que estava terminando um livro de orientação a objeto, tive que trabalhar com funcional. Elixir é uma linguagem que eu venho paquerando fazia muito tempo, mas era um negócio para o futuro. Eu fiz, não, vamos trabalhar aqui na base, vamos entender o que é Solid, orientação a objeto. Depois eu aprendi Elixir, mas aí surgiu essa oportunidade, tipo, como é que eu vou dizer não, sabe? Trabalhar em remoto, fazendo produto do nada. Achei a oportunidade muito da hora, então, né, deixei aí... deixei o livro da Sandi Metz e fiquei muito triste, porque eu fiquei pensando que eu gastei todo o meu tempo nesse livro, para nada. E aí eu fiquei um pouco triste, um pouco desesperada, porque o livro era muito bom, eu já estava me achando a melhor programadora do universo, e aí eu mudei de paradigma, fiquei pensando, vou jogar todo esse conhecimento fora, isso é bastante triste. Só um parêntese antes disso, como eu vou falar um pouco sobre, né, algumas coisas de orientação a objeto, e essa é uma conferência de uma linguagem funcional, né? Eu só trouxe um glossário com alguns termos, né? Tipo classe, que é muito de orientação a objeto, que é um conjunto de propriedades e funções, e elas representam o objeto. Subclasses é uma classe que é derivada de outra, ela possui as mesmas propriedades e funções com um plus. Um pouco mais de função, um pouco mais de propriedade, mas, né, tá lá as mesmas coisas também. Herança é quando a gente cria uma subclasse a partir de uma classe. Então, subclasse A, por exemplo, é uma herança da classe B. Interface não é necessariamente algo de orientação a objeto, mas, enfim, coloquei no glossário mesmo assim, que é o conjunto de funções públicas e dependências, que são classes libs e módulos, que são chamadas em outras classes libs e módulos. Eu vou explicar um pouco melhor de dependência lá na frente. E aí, apesar da gente não lidar mais com classe e herança, muito do conhecimento que eu adquiri, eu senti que era reaproveitável, sabe? Você consegue aproveitar muito desse conhecimento. Quando os fundamentos apareceram, assim, né, apareceram para nós, foi para resolver um problema, que os códigos eram de difícil manutenção.
E aí, independente do paradigma, código de difícil manutenção, eles vão sempre existir. Eles estão por aí, a gente escreve código, né, e eles vão se degradando aos poucos e vão ficando difíceis de manutenção. Então, eles estão por aí, independente do paradigma. E aí, como é que a gente vai identificar quais são os códigos de difícil manutenção? Eles têm alguns sinais. O primeiro é rigidez, é quando as mudanças só são permitidas se forem críticas. Então, a gente tem medo de mudar o código. Muito similar a isso está a fragilidade, que é quando qualquer pequeno fix quebra o código de maneiras imprevisíveis. Então, muitas vezes, você tem um fix, você sabe que vai quebrar tudo, e aí você não quer fazer, porque né? Você sabe que as chances de quebrar o código existente são muito altas, e você só não faz. Você evita porque é o que é mais fácil. Então, geralmente, fragilidade e rigidez são coisas que estão andando juntas. Outro sinal de código de difícil manutenção é a imobilidade, que é quando você não consegue reutilizar aquele código. Então, é muito mais fácil fazer algo novo, ou quase igual, né, do que reutilizar algo existente. Então, às vezes, você está usando uma classe quadrado, e aí você precisa de uma classe retângulo, e aí, no lugar de você reutilizar, você cria uma nova classe, quadrado, retângulo. Então, quando você precisa fazer muito isso, também é um problema de código, um sinal de código de difícil manutenção. E o outro ponto é a viscosidade, que pode ser apresentada em designs, né? Que, tipo, gambiarras são muito mais fáceis de fazer do que a forma correta. E outro é de environment, que deployar, testar e compilar é muito difícil e a gente evita. Eu trabalhei num lugar que os testes levavam 1h30 para rodar na minha máquina, e aí a gente evitava, a gente fazia o máximo de coisa possível e deixava para testar na hora do deploy, assim, e isso é um problema, assim, é sinal de um código de difícil manutenção. E aí, por que um projeto se estraga? Porque, assim, quando a gente pensa num projeto novo, a gente tem reuniões de arquitetura, a gente imagina o melhor projeto que pode existir, e aí ele é perfeito na nossa cabeça, e aí depois de um tempo, né, pula 1 ano, 6 meses, e aí o projeto já está difícil de se manter. E o que acontece? Os projetos se estragam porque mudanças novas acontecem, a gente o tempo inteiro tem nova feature. Então o código que a gente pensou no começo, ele não está preparado para mudança, sabe? Ele é meio rígido, ele foi pensado para fazer A, e na hora que a gente precisa fazer A e B, a gente não consegue fazer essa modificação com facilidade. Então, um código preparado para mudança, ele é reutilizável, ele é modular e ele é independente. Então, para um projeto nosso não se estragar, o ideal é que a gente faça um código, né, reutilizável, modular e independente. E foi pensando nisso que surgiu o Solid. Os Solid são fundamentos para que seu código seja manutenível, seja mais fácil de manter. Se você estudar um pouquinho Solid é muito atrelado à orientação a objeto, mas no fim das contas eles são fundamentos que ajudam a deixar seu código mais tranquilo de manter. E aí a gente também precisa disso em funcional, disso no caso de soluções que ajudem a fazer que nosso código seja muito mais tranquilo de ser mantido. E aí, talvez, se a gente entender o problema que cada conceito resolve, a gente talvez tenha um código melhor, se a gente entender e aplicar, né? E aí eu vou passar pelos princípios de Solid e tentar entender mais ou menos por que eles existem, sabe? Por que eles surgiram? Quais são os problemas que eles querem resolver? O primeiro é o S de Solid, que é o princípio de responsabilidade única, o Single Responsibility Principle. Ele fala que cada função, módulo ou classe, ele tem que ter uma única responsabilidade. Ou seja, se a gente precisa usar um E ou um OU na hora que explicar o que aquele código está fazendo, provavelmente a gente tem mais de uma responsabilidade. Então, você olha para o seu código, para a sua função, seu módulo, classe, olha para ele e pergunta o que é que você está fazendo, o que é que você está se propondo a fazer. E aí, se você perceber que a resposta é tipo, esse código canta, dança, sapateia, e assobia chupando cana. Então, provavelmente, ele está com mais de uma responsabilidade, sabe? O ideal é que ele faça só uma coisa, um pedaço de código cante, outro dança, outro sapateia. Analogia ruim, mas é isso aí, dá para entender mais ou menos. E aí, por que isso é um problema, sabe? Por que a gente não pode ter um código que faça tudo? Nosso código devia ser reutilizável. Cada função, módulo, classe, ele devia ser uma ferramenta numa caixinha de ferramentas.
E aí, código com mais de uma responsabilidade dificilmente é reutilizável. Você não consegue reutilizar com tanta facilidade um código que faça muitas coisas. Porque, por exemplo, você tem um código que faça o login do seu usuário, e aí você vê que ele faz um login e um redirect. E aí, em outro momento que você quer fazer só o login, você não consegue reutilizar aquele código. E aí, se a gente utiliza um código com muitas responsabilidades, uma alteração possui efeitos colaterais e seu código vai ficar frágil. Então, você está usando códigos com muita responsabilidade, altera um pontinho ali, efeito cascata, né? Triste. Só tristeza. E a gente também pode ter esse problema em funcional. A gente pode sim ter códigos com muita responsabilidade em funcional, códigos que fazem mais do que ele deveria. Sejam módulos, funções e até contexto. Então, às vezes, a gente tem uns contextos, né, inchados e inflados. E a gente, sempre que a gente esbarrar em um código com muita responsabilidade, a gente devia dividir assim, o código em outros. Inclusive, essa é uma ótima forma de você começar um refactor, você começa uma refatoração. Você pega os códigos que têm muitas responsabilidades, vai quebrando e você vai descobrindo que, tipo, algumas coisas você consegue abstrair e tal. É um bom processo. O segundo princípio de Solid é o Open Closed Principle, né? Aberto e fechado, eu acho, a tradução em português. Ele fala que uma classe, módulo e função, ela tem que ser aberta para extensão e fechada para modificações. Quer dizer que a gente precisa modificar o comportamento do código sem modificar o código, o que é muito estranho você falar assim, porque, né, como é que você vai modificar o comportamento do código sem modificar o código? É um pouco complicado se você parar para pensar. Mas em orientação a objeto, a gente faz isso estendendo classes. A gente geralmente faz através de herança. Tem outras formas também, mas a herança é a forma que a gente faz. Então, a gente tem um código e a gente estende ele. A gente faz aquelas funções, tipo classe, subclasse, com as mesmas funções e um pouco mais. Às vezes, mudar o código é necessário. Então, você não deve pensar que, oh, meu Deus, eu nunca vou mexer num código que eu já tive. Imagina que você precisa fazer um bug fix, por exemplo, num código existente. Então, você vai, né, modificar o seu código existente. É necessário às vezes. E por que isso é um problema? Por que a gente precisa estender nosso código no lugar de modificar algo que já existe? Partindo do pressuposto que o seu código hoje funciona, fazer uma adição tem menos chance de quebrar. Então, se você seu código está usando um outro, e aí você mexe nele, talvez ele quebre. Mas se você estende, se você faz uma feature nova estendendo algumas funcionalidades, tem muito menos chance de quebrar. A gente também pode ter esse problema funcional. A gente também corre o risco de quebrar tudo se a gente modificar algo existente. Então, esse é um risco que, tipo, independente do paradigma, a gente também está correndo. A gente precisa escrever código passível de extensão, mas com parcimônia. Você não deve começar já seu projeto pensando em estender tudo na vida do universo. Você tem que fazer isso à medida que for necessário também. Eu vou deixar aqui só esse link não, né? Essa sugestão de palestra do Milhouse, né, da comunidade e tal, estava aí hoje mais cedo. Ele deu essa palestra em português, mas eu acho que não tem no ar, mas tem ela em inglês, que ajuda, ele explica como a gente consegue estender nosso código usando Elixir, inclusive. Esse é o nome da palestra, se vocês forem no Google, jogarem lá, buscarem, vai dar bom. O próximo princípio é o de Liskov Substitution Principle. O nome é assustador, mas o princípio não é tanto, que é o princípio de substituição de Liskov. Ele fala que isso em orientação a objeto. Ele fala que subclasses devem ser substituíveis pelas suas classes de origem. E, só para explicar melhor, deixa eu pular a animação. Mouse aí. Para explicar isso aqui, eu fiz esse gráficozinho rapidão, que ele fala que se a classe A tem o método X e a subclasse B, que é da herança da classe A, ele também tem o método X, ele está dizendo que onde você usa o método X, você pode usar tanto a classe A quanto a subclasse B ou a subclasse X, contanto que ele tenha o método X e ele seja derivado da mesma classe, ele tem que funcionar. E por que é um problema? Por que a gente se preocupa em fazer esse tipo de coisa? Nesse princípio de substituição. Toda vez que a gente vai usar uma função em comum, é preciso fazer um type check. Então, você imagina que você tem sua função X está sendo chamada
E aí você precisa verificar se na verdade, essa função X está sendo chamada pela classe A, então significa que eu vou ter comportamento B, comportamento X. Essa função está sendo chamada pela subclasse B, ela vai ter outro comportamento. Então, se a gente não tiver cuidado, a gente vai ter que precisar fazer um type check no nosso código. E nosso código ele vai ficar cheio de ifs. Você não consegue ter confiança no seu código suficiente para que você diga que o método X vai fazer X, e é isso. Você não sabe o que ele vai ter. Você vai ficar com um código muito imprevisível. Isso gera fragilidade. A gente pode ter esse problema com o funcional também. Esse problema é muito mais incomum em funcional. A gente não usa classes e aranças, então a gente sofre menos desse problema. Mas se a gente usa protocolo, por exemplo, a gente precisa se atentar com os contratos. Então, se você está usando protocolo, você tem que ter cuidado que se sua função X, né, faça esperada para você não ficar fazendo type check. O próximo princípio de Solid é o Interface Segregation Principle, que é o princípio de segregação de interface. Ele fala que criar várias interfaces é melhor do que criar uma interface que faz tudo. Isso não significa que a gente vai fazer muitas microclasses. Isso, né, de novo, orientação a objeto, nós não temos classes. Mas a gente precisa saber a hora de refatorar. Então, você começa simples, você começa com sua classe maravilhosa, e aí quando você perceber que você está colocando muita coisa, e aí é uma classe que faz muita coisa, né, é hora de você refatorar e segregar sua interface em várias interfaces especializadas. E por que isso é um problema? A gente pode usar uma classe e métodos que não fazem sentido para a gente. Então, se sua classe, sua função, seu módulo, ela está fazendo muita coisa, é possível que quando você vai usar ela, por uma coisa muito específica, você não consiga, você receba mais informação do que você precisa. E aí você vai ficar com informação excessiva. E aí cai no mesmo problema das classes com muitas responsabilidades. Sua interface vai fazer muita coisa, vai carregar muita bagagem, e ela está fazendo muitas coisas. Então, a gente vai estar lidando com muitas responsabilidades também. E aí, se você tem muitas classes dependendo daquela interface, as mudanças vão ficando cada vez mais difíceis, mais complicadas. E a gente também pode ter esse problema em funcional. Sim, a mesma coisa pode acontecer com o módulo. E aí, se a gente usar abstrações, a gente consegue resolver um pouco melhor esse problema, assim, tipo, segregar a sua interface e deixar ela um pouco mais abstrata. O último princípio de Solid, que é o de inversão de dependência, ele fala que para você depender de abstrações e não de concretudes. Pelo menos eu escutava muito falar em abstrações no começo da minha carreira, eu sempre pensava muito em Java e muitas classes abstratas e tal. Acontece quando a gente precisa usar a informação de uma classe em outra. No caso, assim, esse aqui eu estou explicando o que é uma dependência interna. Então, se você tem um módulo, uma classe, que está usando informações de outro módulo e classe dentro do seu projeto, isso é uma dependência interna. Então, por exemplo, se você tem sua classe quadrada em orientação a objeto, mas para fazer um cálculo você precisa usar a sua classe linha, a sua classe quadrado vai ter a dependência da classe linha. Então, isso é uma dependência interna. Mas a gente escuta muito falar de dependências externas, que é quando a gente adiciona uma nova lib, uma gem, uma biblioteca externa. A gente está adicionando uma dependência no seu projeto. Agora, o seu projeto depende de uma lib criada por outra pessoa para funcionar, para existir, para respirar, enfim. E por que isso é um problema? As classes concretas têm mais riscos de sofrerem modificações. E aí a gente sabe que, né, quanto mais modificações você fizer aí com muitas dependências, né, pode dar efeito cascata em desgraça. E aí, quando a gente depende de classes voláteis, a gente tem mais chance de quebrar código, porque uma classe volátil tem mais chance de sofrer modificações. Por isso que eles falam que classes concretas, né, são mais difíceis de você usar como dependência. E aí uma modificação com classes com muitos dependentes pode causar problemas em efeito cascata. E a gente também pode ter esse problema funcional.
a gente também corre o risco de ter dependências voláteis no nosso projeto. Isso é algo que só pode acontecer. Acontece, né? Porque toda vez que a gente escreve um código, quase sempre, a gente está adicionando uma dependência, seja interna ou externa, porque os códigos, seu código, eles conversam entre si. E aí, a gente precisa saber sempre como escolher nossas dependências. A Sandi Metz, no livro dela, ela mostrou esse maravilhoso gráfico sobre como escolher melhor nossas dependências e explicando como escolher melhor, partindo do pressuposto que você tem que ver a probabilidade de mudança e a quantidade de dependência que aquela classe tem. Sim, orientação a objeto, mas eu vou estender para os nossos módulos. Então, a gente primeiro olha a quantidade de dependências. Se aquele módulo, classe, enfim, essas coisas todas, elas têm muitas dependências, elas podem estar ou na zona abstrata ou na zona perigosa. Se elas têm muitas dependências e baixa probabilidade de mudança, ela está na zona abstrata. Provavelmente, ela é um módulo, classe, muito genérico. E aí você consegue usar ela para tudo e ela não vai sofrer modificações, assim. Quando eu falo em abstrato, eu penso muito em tipo um código que você consegue servir para... Ele é mais genérico, esse é o ponto. Mas, assim, por outro lado, voltando ao gráfico, se ele tem muitas dependências e muita probabilidade de mudança, ele é uma zona perigosa. Pensa nisso como uma lib, que você achou na internet, a lib nova, lançou faz um mês, você achou ela top, ela faz tudo o que você queria, mas ela ainda está instável. Aí você pensa, meu Deus, será que eu quero ter meu projeto inteiro dependendo dessa lib externa? E aí meu projeto inteiro são muitas dependências, né? Porque seu projeto inteiro vai estar dependendo dessa lib duvidosa, mas que você precisa muito. E aí a gente precisa, né, ter formas de trazê-la para uma zona neutra. Que a zona neutra são código de poucas dependências, que é o que a gente tem sempre. Seja com baixa probabilidade de mudança ou alta probabilidade de mudança, é o que a gente mais encontra. Então, por exemplo, se a gente encontra um código na zona perigosa, o que a gente pode fazer é dar uma encapsulada nele marota, para que ele dependa só num ponto do projeto, e se ele quebrar, você consegue resolver esse problema com mais facilidade. Ou então, usar ele em pontos específicos. Tem um projeto que eu estou, por exemplo, a gente usa uma lib instável, mas eu sei que se a gente arrancar ela do projeto, nada vai mudar, assim, é só um helperzinho que a gente tem. Então, tenta fugir dessa zona perigosa. E aí, eu fiz todo esse exercício de tentar entender os fundamentos e ver se funcional a gente precisa disso usando o Solid. Mas a gente pode fazer a mesma coisa com tipo design patterns ou outros fundamentos que você encontra por aí. A gente pode se perguntar que problemas esses conceitos, fundamentos, design patterns, eles querem consertar, sabe? Por que eles existem? Por que eles são patterns? Por que as pessoas usam muito eles? Quais são os motivos? E aí você se pergunta depois, esses problemas existem em funcional, em programação funcional? Porque às vezes não, mas muitas vezes existem também. Então, se a gente tentar entender os fundamentos dos fundamentos, né, por que eles existem, a gente talvez pode trazer algumas coisas para cá, sabe, para o nosso dia a dia como programador funcional. E aí, independente do paradigma, patterns, princípios, eles servem para tornar nosso código melhor. E todos nós queremos um código fácil de manter também, dependendo do paradigma, a gente quer um código bacana, um código facinho, um código, né, que você se divirta. Ok, às vezes não é para tanto, mas enfim, vocês entenderam. E aí, ter vindo de um background de programação orientada a objeto, me tornou, assim, uma programadora de funcional melhor. Então, todo o conhecimento que eu achei que eu ia ter que jogar no lixo, não jogou, ele me ajudou bastante, sabe? Meus códigos hoje, em funcional, eles são melhores porque eu vim de um paradigma orientado a objeto, porque eu consegui entender esses fundamentos e replicar. E é isso. Muito obrigada. Eu só queria agradecer rapidão a Raquel, a outra Raquel, da Brain. Ela é designer e ela fez esses slides bonitões, então, se não fosse por ela, seria um Times New Roman, fundo branco, né, letra preta. E isso é tudo. Aqui são meus contatos, minha arroba no Twitter, meu site. Eu sei que tem muita informação. Eu queria bastante colocar exemplo de código, mas aí não ia dar para fazer em meia hora. E eu pretendo, estou me comprometendo em público a escrever um blog post, sendo que com exemplos melhores, sabe, de como
exemplos de Solid no orientação a objeto e em funcional. E é isso. Muito obrigada. Na sua experiência, qual desses princípios teve mais impacto para você quando você aprendeu? Para quem está começando, você recomenda aprender na ordem? Eu acho na ordem de paradigmas. Eu acho que não necessariamente, mas assim, eu acho que o princípio que eu levo como, se você não quer aprender nenhum, só quer aprender um, escolha um, é o de responsabilidade única. Porque na hora que você faz códigos com responsabilidade única, você já resolve muitos dos seus problemas de código fazendo problema em cascata. Então, eu recomendaria esse primeiro. Deixa eu ver os outros. Liskov é um que você pode deixar para depois, se você está em funcional, porque a gente realmente não usa muito, deixa por último, mas é interessante entender, né? E é isso.